Dizem que só se recomenda o plantio de uma embuia a um inimigo. É que o seu inimigo jamais gozará da sombra dessa árvore. É que a embuia cresce muito devagar, lentamente e sempre. Isso aqui era uma floresta cheia de pés de embuia com mais de 1000 anos. Elas estavam ali, crescendo, bem devagarzinho, só assistindo o homem passar. O homem primeiro passou a pé e nu, depois vestido e a cavalo. Depois o homem passou de carroça. E elas aqui, firmes, pesadonas, só crescendo, assistindo tudo, lentamente. Pé de quê de perto, quero ver que fruta dá, cadê que flor, que cor, saber terá sabor. Paineirão pau Brasil, pé de quê vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? A floresta de embuia não existe mais. Foi uma das devastações mais profundas causadas pelo homem. Várias florestas foram exploradas em vários períodos diferentes da história, com maiores ou menores graus de devastação. Mas essa floresta de embuias milenares teve a falta de sorte de dar de cara com o homem na hora errada, bem no começo do século XX. Na primeira metade do século XX, a velocidade estava em alta. Foi a era do progresso. Tudo tinha a ver com a velocidade. As grandes invenções da época serviam para levar o homem de um ponto ao outro em menos tempo. A velocidade estava nas pinceladas rápidas da arte moderna, nas linhas de montagem das indústrias, na mecanização da sociedade. Pois é, a embuia, na sua calma, teve a falta de sorte de ser descoberta pelo homem justamente quando a velocidade é que estava na moda. Uma embuia normalmente é assim, com uma arquitetura convencional de uma árvore, um tronco único de onde saem vários galinhos e formam a copa. Essa daqui não. Sabe por quê? Porque essa embuia tinha mais de 1000 anos quando foi cortada. Isso tudo era o tronco dela. E isso que você pensa que é uma árvore muito grande são apenas brotinhos, novinhos, com apenas 50 anos de idade. A verdade é que até o século XX, quer dizer, até outro dia ali, o Brasil e a Argentina nem sabiam a quem pertencia essa floresta. Finalmente se decidiu que ela era brasileira, mas ainda demorou muito tempo para se saber se ela era paranaense ou catarinense. O fato é que até então ela era só uma floresta de passagem entre as regiões mais ricas do Sul e São Paulo. Desde os tempos da colônia, ela sempre esteve na rota de tropeiros. Mas a chegada do século XX, o século do progresso, pedia novos meios de transporte. Velocidade era tudo. Com os trens, você podia escoar a sua produção muito mais rápido, que te dava tempo de produzir mais. Essa era a lógica da época e, principalmente, esse era o ritmo do momento. Durante milênios, o homem percorreu distâncias numa mesma velocidade. Daí, de um dia para o outro, surgiram os trens, depois os carros, os aviões. De repente, o homem começou a andar muito mais rápido do que estava acostumado. Quase não dava tempo de pensar. E essa que era a graça. Era uma espécie de embriaguez. Nessa época, essa embuia já existia. Só que com a lentidão do seu crescimento, ela não era muito diferente do que é agora. A paisagem, sim. Essa começou a mudar muito rápido a partir daquele momento. Para construir a estrada de ferro, ligando São Paulo ao sul do país,
Em 1904, chamaram a Brazil Railway Company, a companhia americana que já dominava a maior parte da rede ferroviária brasileira na época. No contrato, estipularam que todas as terras ao longo dos trilhos seriam cedidas à companhia. 15 quilômetros para lá e 15 quilômetros para lá. Sabe o que tinha lá e lá? A floresta. A embuia é original das submatas de pinhais de uma região que se espalha entre os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nasce na sombra das araucárias e fica ali até a sua fase juvenil, quando já está forte o suficiente para ultrapassar as outras copas em direção ao sol. Isso acontece mais ou menos aos 100 anos de idade. A obra da Estrada de Ferro empregou mais de 8.000 homens. Cortou a floresta e em menos de 2 anos já estava pronta. Agora o percurso, que durava semanas, era feito num dia só. Tudo pela velocidade. Enquanto isso, no meio da mata, a embuia demorava para crescer. Lenta, devagarzinho, sem pressa. Como toda essa floresta, aliás. Toda ela era muito antiga e, por isso mesmo, muito valiosa. Logo que os americanos descobriram isso, perceberam qual ia ser a maneira mais rápida e eficiente de explorar as terras em volta da sua estrada. A floresta de araucárias era um verdadeiro tesouro em termos de madeira. Para se ter uma ideia, enquanto a floresta amazônica rende 200 toneladas de toras por hectare, a floresta de araucária rendia mais de 500. Com a madeira tirada de 1 hectare de floresta amazônica, dá para fazer mais ou menos 42 casas populares. Com 1 hectare da floresta de araucária, dava para fazer mais que o dobro. Mais de 100 casas. Era muita madeira boa. Para explorar essa fartura toda, os americanos montaram uma outra companhia, a Southern Brazil Lumber and Colonization Company. A Lumber foi instalada aqui, nesse lugar, em 1909. De repente, no meio do nada, foi construído o maior complexo industrial madeireiro da América do Sul. Vieram as máquinas mais modernas do mundo, tecnologia canadense, a mais avançada da época. Tudo para aumentar a velocidade da produção. Era tudo mecanizado. Um guincho tirava a tora do trem e já levava direto para a serra. E o homem da região, que havia acabado de ser apresentado para a velocidade do trem, do carro, aprendeu que a velocidade estava também na produção industrial, nas linhas de montagem. Estava no século XX. Enquanto isso, no meio da mata, a embuia demorava para crescer, lenta, sem pressa, devagarzinho. Ela que levou centenas de anos para crescer, assistia agora um império ser construído por uma companhia americana em menos de 2 anos. Deve ter sido um bom negócio, porque só as terras em volta da Estrada de Ferro não bastaram. A Lumber ainda comprou mais 180.000 hectares de floresta na região e ainda tinha permissão para explorar terras de grandes latifundiários locais. Basicamente, se explorava a araucária, a árvore mais numerosa na região, mas lá no meio da mata sempre se encontrava uma joia perdida. A embuia é uma das madeiras mais valiosas do Brasil. Ela é usada geralmente para fazer móveis de luxo ou detalhes da arquitetura. É bonita e de altíssima qualidade. Afinal, tudo que leva tempo para fazer fica mais bem feito, né? E a natureza leva um tempão para fazer uma embuia dessa. A extração de madeira não era novidade aqui na região. Muita gente já fazia isso, mas nunca com essa velocidade
Em pouco tempo, a eficiência americana acabou com a concorrência. Na Lumber, eram serrados diariamente 300 metros cúbicos de madeira. Tudo muito industrial e veloz. Eles chegaram a criar uma outra estrada de ferro, ligando a serraria ao nada. Ela cortava essa floresta bem aqui, ó. Mas parava no meio. Ela servia apenas para escoar as toras de madeira que se arrancavam ao longo do seu curso. Quando todas as árvores já tinham sido derrubadas, a estrada ia avançando. E à medida que os limites da floresta iam recuando, ela continuava avançando, avançando, em direção ao nada. Em torno da serraria gigante, foi crescendo uma cidade no estilo americano. No dia 4 de julho, tinha festa aqui, dia da independência dos Estados Unidos. A cidade foi crescendo rapidamente. Todo dia chegava gente atraída pela ideia do progresso que toda essa maquinária transmitia. Como era a indústria madeireira que estava dando as cartas por aqui, todo mundo que chegava ia se especializando em tirar a madeira da mata. Como o seu Maurício, que herdou esse know-how do seu pai e que aprendeu com os americanos. O senhor trabalhou aqui, seu Maurício, nessa madeireira? Sim. Até quando? Até 86. O senhor tem ideia, assim, mais ou menos, quantas árvores o senhor derrubou? Não tenho nem a mínima ideia mais. Foi uns par de 1000 árvores. Mais de 2.000, assim. Foi, passou mais de 2000. E teve alguma, assim, que doeu o coração? Teve bastante. Inclusive, nós tínhamos deixado para o patrão, ele pediu para deixar uma coisa que parecia bonita no mato, que nós estava fazendo extração de madeira. Olha, parece uma coisa bonita, uma árvore grossa, uma coisa diferente, assim, isso deixa aí para uma lembrança para nós. Tá, tudo bem. Mas chegou numa época, então era uma madeira bonita, madeira grossa, chegou numa época, eles foram lá e cortaram tudo, aquilo estavam precisando de madeira para fazer o serviço de exportação deles, foram lá cortar todas as madeiras, não tinha de reserva. Inclusive até os araucária, que eram pinheiros escolhidos, eu tinha reservado 8, 9, cortaram também. Tinha umas assim que o senhor fazia o serviço que ele tinha que fazer, mas era difícil? Não, isso não Nem ligava. Não, isso não ligava. É verdade que a embu é a árvore mais lenta, assim, para crescer? É fato. A gente conhecia árvores num porte assim de 20 centímetros, já está com 60 e poucos anos, ela cresceu coisa mínima. A diferença é pouca, né? A embuia, por exemplo, né? Então, para ela estar daquele tamanhão que o senhor cortava, quantos anos tinha? Passa de 1000 anos. Pensar nisso é difícil, né? Terminou a firma, ó, ficamos tudo pobre. Acabou essa madeira e o que sobrou aí? Um barracão vazio, ó. Hoje em dia o senhor caminha por aqui, por esse mato, e lembra de lugares onde tinha um embuia que o senhor derrubou? Lembro. O que o senhor sente? Sinto muitas saudades daquele tempo. Que tinha mais trabalho? Sim, exatamente. Ou Todo mundo tinha saudade da embuia? Não, é que todo mundo estava alegre, estava trabalhando nisso, né? Que tinha alguma coisa que fazer, né? Hoje em dia acabou-se. E ninguém pensou que isso ia terminar um dia, né? Como é que ninguém pensava nisso, Pois né? eles estavam tudo tão gulosos que você pensava que isso nunca se acabava. A palavra é essa mesmo, guloso, né? Desguloso, O senhor imaginou que ia ver isso, que ia acabar a madeira? Pois é, nunca calculei isso. Fiquemos tudo de braços cruzados, né? Sem saber o que fazer. É. Mas vamos fazer o quê, né? Os outros que mandavam nós fazer, Claro. nós era bem mandado, né? Ué, e o dinheiro não foi para você? No começo do século XX, estava todo mundo tão inebriado com os efeitos da velocidade que não tinha nem tempo para pensar nas suas consequências. Aqui, especialmente, ninguém parou para pensar nessa contradição. Quanto mais rápido crescia a cidade, mais rápido diminuía a razão da sua existência, a floresta. Afinal, sem floresta, para que serve uma cidade de madeireiros? Como diz a Fernanda Montenegro, para que dólar sem planeta? A primeira consequência da velocidade do progresso
veio logo que terminou a construção da ferrovia. Quando acabou a obra, os milhares de funcionários contratados pela companhia para garantir os prazos foram abandonados na região sem trabalho. Eles se juntaram aos sertanejos que haviam sido expulsos de suas terras pela estrada de ferro e deram os primeiros passos da Guerra do Contestado, que duraria 4 anos, matando cerca de 6.000 pessoas. Os efeitos da Brazil Railway vieram tão rápido quanto a velocidade da época sugeria. Os efeitos da Lambert demorariam um pouco mais para aparecer. Foi só na década de 70 que todo mundo se deu conta do que tinha acontecido naqueles anos tão velozes. Nos primeiros 30 anos, cerca de 37 milhões de pinheiros foram extraídos na região próxima à ferrovia. Estima-se que só a Lambert, nos seus 40 anos de vida, deve ter tirado mais de 15 milhões de pinheiros na região do Contestado. Isso só de pinheiro. Considerando que onde tem pinheiro, tem embuia, e que a madeira da embuia é a mais valiosa, não é de se estranhar que nos últimos 50 anos ela tenha saído direto da mata para a lista de árvores ameaçadas de extinção. Quer dizer, embuias como essas, com mais de 1000 anos de idade, foram derrubadas em nome de uma prosperidade que durou o quê? 40, 50 anos. Quando a cidade madeireira entrou em colapso, os americanos da Lambert já estavam longe, né? E todas aquelas máquinas que eles deixaram estavam obsoletas. É isso, a velocidade do progresso. E a razão da existência da cidade, que era a floresta, já não existia mais. Então, o que fazer? Nos anos 70, quando o homem finalmente se deu conta de que não podia continuar explorando a natureza naquele ritmo, o reflorestamento entrou na moda. Virou uma febre no mundo todo e a região das embuias não escapou. Só que, mais uma vez, o conceito de velocidade se meteu no caminho dela. Nos critérios de reflorestamento da época, quanto mais rápido crescesse a árvore, melhor. E com a fama que tem a embuia, que chance ela tinha de entrar num programa de reflorestamento? Hoje existe uma reserva florestal numa parte das terras que eram da Lambert. Novas embuias estão crescendo ali, lentamente. No último século, elas testemunharam um dos períodos mais intensos da história da humanidade. Mas isso não é nada para essa árvore. São o quê? 5 minutos na vida de uma embuia.